Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei essa videoaula com muito carinho, especialmente para você. Saiba do seguinte, cada propriedade que você assimila é uma chance a mais de você se dar bem no vestibular dos seus sonhos ou no Enem e ter uma profissão legal no futuro. Então venha comigo. Nessa videoaula eu vou concluir a correção das questões que caíram na FAPEC 2021, fazendo para você a correção das questões 28, 29 e 30, questões super interessantes. A questão 28 diz o seguinte: a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é Sn, tal que Sn seja igual a 3n ao quadrado menos 11n sobre 2. Sendo assim, o 10º termo de tal sequência vale quanto? Esse problema aqui pode ser resolvido de várias formas. Eu vou resolver para você da forma mais simples que eu encontrei. A fórmula que também nos permite encontrar essa soma dos n termos de uma progressão aritmética é essa aqui, olha, Sn igual a 1 mais a n que multiplica n sobre 2, onde o n é o número de termos, o A1 é o valor do primeiro termo, o AN é o valor do último termo e o N é o número de termos, conforme eu já disse. Eu gostaria de, antes de iniciar a correção da questão, comentar o seguinte: se eu tiver essa simples progressão aritmética, porque progressão aritmética é uma progressão que cresce num mesmo valor ou que decresce no mesmo valor, essa aqui está crescendo. Eu uso chamar de A1 esse primeiro termo, então aqui nesse caso o A1 vale 2. Eu uso chamar de A2 o segundo termo, de A3 o terceiro, e sempre que eu me refiro ao último termo, eu uso AN, certo? Agora, nesse caso, eu posso achar a razão, que é 2. Razão é de quanto em quanto está aumentando. E veja que interessante, se você pegar o A3, o terceiro termo, ele é igual o primeiro mais duas razões. Se você pegasse o A10, o 10º termo, ele seria igual ao A1 mais 9 razões. Se você pegasse o 1000º termo, ele seria igual ao A1, que é o primeiro termo, mais 999 razões. E eu posso usar essa informação aqui. Antes eu vou substituir os valores que eu tenho aqui usando a soma dos 10 primeiros termos. Porque aqui está falando, sendo assim, o 10º termo vale quanto? Então eu já vou fazer a soma dos 10 primeiros termos. S10, porque n vale 10, é igual a 1, que eu não sei quanto que é, mais a n. O AN eu já sei. Se eu estou falando da soma de 10 termos, eu volto aqui e lembro que A10, que é o último termo mencionado, né, vai ser igual a 1 mais 9 razões. Veja aqui, ó, o A3 é igual a 1 mais 2 razões. Então, o A10 vai ser igual a 1 mais 9 razões, vezes 10, que é o N, né? Estou calculando aqui a soma dos 10 termos sobre 2. E aí eu junto esse A1 com esse A1, dá 2A1. Porém, 10 sobre 2 dá 5. Então, vou simplificar para simplificar. S10, pela outra fórmula que foi dada aqui, será quanto? Será 3n ao quadrado menos 11n sobre 2. Então, no lugar de n, eu venho e coloco 10. Então, S10 vai ser 3 vezes 10 ao quadrado menos 11 vezes 10 sobre 2. 3 vezes 10 ao quadrado, primeiro a gente resolve a potência. Então, deixa o 3 quietinho. E potência dá 100 menos 110, né? Porque 11 vezes 10 é 110. Isso sobre 2. 3 vezes 100, 300, menos 110 sobre 2. 300, se tirar 110, vira quanto? 190, dividindo ao meio, dá quanto? Dá 95. Então, achei a soma por essa fórmula dada no problema. E eu já tenho uma soma prévia aqui, que eu posso dizer que aqui é 95, porque ambas são somas. Então, eu tiro esse S10, coloco esse 95 que eu achei, que é igual... Se eu multiplicar 5 vezes 2A, 10A. 5 vezes 9R, 45R. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Vou dividir tudo por 5. 95 por 5 dá 19. 10A por 5 dá 2A. 45R por 5 dá 9.
agora vou organizar isso aí passando o 2A para o primeiro membro, mais 9R e o 19 para depois da igualdade. Aqui eu não preciso trocar sinal porque troquei todo mundo de lugar. Isolando aí esse A1, ele vai ser 19, esse 9R passa para depois da igualdade negativa e esse 2 que estava multiplicado passa dividido. E eu vou tentar alguns valores para R aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia tentar o 2, só que 9 vezes 2, 18. 19 menos 18 dá 1 meio. E eu creio que aqui não deve ter 1 meio, porque aqui o 10º termo não tem meio. Então eu vou tentar logo uma vez o 3. Se esse raio valer 3, eu vou ter A1 igual a 19 menos 9 vezes 3, que dá 27 sobre 2. 19 menos 27 é menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então eu vou supor que o A1 seja menos 4. Vou colocar aqui na progressão e ver se isso é verdadeiro, né? Se a hora que eu somar todos os 10 termos dá 95. Menos 4. Se a razão é 3, eu jogo 3 aqui em cima, vai para menos 1. Eu jogo 3 aqui em cima, paga esse 1 que está devendo, dá sobra 2. Eu jogo 3, vai para 5, jogo 3, vai para 8. Jogo 3, vai para 11, jogo mais 3, vai para 14, somo mais 3, vai para 17, somo mais 3, vai para 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainda vou jogar mais o último aí, 10 termos. Sendo assim, o 10º termo de tal sequência vale quanto? Então, o 10º termo aqui vale 23. Por quê? Porque se eu somar todos esses aqui, vai dar 95. Veja, 23 com 20, 43, com 17, 50, 60, com 14, 74, 85, 93, 98, 100. Tirei 1, 99. Tirei mais 4, 95. Então, a soma deu 95, bateu. Então, o 10º termo, que é esse 23, está na alternativa D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 29 é uma questão muito interessante. Geometria espacial é muito legal. Geometria espacial, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Então diz assim: todas as arestas de um prisma hexagonal regular medem raiz de 6 centímetros. Sendo assim, seu volume em centímetros cúbicos é igual a qual dessas alternativas? Olha que bacana! Hexágono regular. Todas as arestas de um prisma hexagonal regular medem 6 centímetros. Sendo assim, seu volume em centímetros cúbicos é igual a quantos? Um prisma hexagonal, ou seja, um prisma que o fundo, que a base é um hexágono, por isso dito hexagonal. Hexágono, 6 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é um prisma, você vai subir aqui todas as arestas perpendiculares às arestas do fundo, formando 90 graus, né? E quer saber o volume. E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. O X da questão aqui é achar a área da base para ser multiplicada pela altura. Lembrando que cada aresta mede raiz de 6, tanto as da base como a altura, né? Agora eu vou até tirar aí o fundo e colocar aqui mais visível para você, porque aqui o ângulo de visão não é muito bacana. Para eu saber a área disso aqui, existe uma fórmula específica, mas eu vou trabalhar de forma a não necessitar decorar fórmula. Assim, a gente sabe que para acharmos a área de um triângulo, a gente faz base vezes altura. Então, antes, eu tenho que achar essa altura em verde. Eu sei que essa aresta mede raiz de 6 centímetros, essa mede raiz de 6 sobre 2, porque é a metade de uma inteira aqui, e aqui é H. Teorema de Pitágoras diz que os catetinhos ao quadrado precisa dar equilíbrio com a hipotenusona, a mãe hipotenusa maior de todas, né? Então os pequeninos aqui, o H2 mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, porque no Teorema de Pitágoras todo mundo é ao quadrado. Aqui no caso H2 mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, que são os catetos, esse e esse. Do outro lado, para dar equilíbrio, a dona hipotenusa. H2, raiz de 6 ao quadrado, vira raiz de 36, que dá 6, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 6 ao quadrado, raiz de 36, que dá 6. Agora, isolando o H, aí eu passo 6 sobre 4 para depois da igualdade, já simplificando, olha. Dividir por 2 deu 3, dividir por 2 deu 2.
Encontro o menor múltiplo comum, que é 2, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 2 dividido por 1, 2 vezes 6, 12. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 12 menos 3 é quanto? É 9. Radiciação anula potenciação. Raiz de 9 é 3 sobre raiz de 2, porque 2 não tem raiz exata. Achei a altura. E a fórmula de cálculo da área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base eu tenho, que é esse segmento de reta que equivale a raiz de 6, vezes a altura que eu acabei de achar, ainda está até quentinho aqui, ó. 3 sobre raiz de 2, dividido por 2. Vou pôr aqui na horizontal para não ficar muito alto aqui. A área do triângulo é 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6, sobre... Já vou passar esse 2 aqui para o denominador, porque a gente tem que multiplicar em cruz na divisão de fração. Então, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, aqui é a área do triângulo, de um triângulo. Mas quantos triângulos que tem nessa base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu devo multiplicar por 6. Aqui, 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. 9 raiz de 6 sobre raiz de 2. Então, essa é a área do hexágono, né? A área do triângulo está aqui, multipliquei por 6, deu a área do hexágono. Como o volume é a área da base vezes a altura, essa é a área da base, 9 raiz de 6 sobre 2, vezes a altura, que é raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36, que é 6 vezes 9, 54, sobre raiz de 2. Mas a gente tem que racionalizar o denominador, tirar essa raiz do denominador, e para isso o artifício que a gente usa é multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. 54 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. 54 dividido por 2 dá 27 raiz de 2. Alternativa correta, letra C. E agora eu trago para você a correção da última questão aí, que foi uma questão abordando o tema função, mais especificamente o domínio de uma função. O que na verdade é o domínio de uma função? Domínio são os possíveis valores para x. Então aqui eu tenho algumas restrições. Uma delas é porque isso tudo está dentro de uma raiz quadrada e, como você sabe, no conjunto dos números reais a gente só tem raiz quadrada do 0 para cima. De número negativo a gente não tem. Além disso, tem esse denominador que tem que ser diferente de 0, porque eu não consigo dividir por 0. Então eu vou transformar isso aqui em duas funções. A função g de x, que é o numerador aqui, ó, x mais 4. E aí eu acho a raiz dessa função. E o que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Quando y é 0, ou quando f de x, ou g de x, ou h de x, ou qualquer um de x for 0. Então, é 0, x mais 4, resolvendo isso aí, eu coloco x mais 4 antes da igualdade, o 0 depois, é uma gangorra, estava em equilíbrio, continua em equilíbrio. Não faz diferença se eu mexer com todos os termos, não preciso trocar sinal. Isolando o x, ele é igual a menos 4. Agora, eu vou lembrar o seguinte, essa é uma função crescente, porque o a dela é positivo, o x dela é positivo, então vai estar subindo. Sempre que esse x aqui for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. E vou chamar essa função aqui que está no denominador de função h, que é 1 menos x. Raiz é o valor de x quando o y, ou quando o h de x é 0. Então, se eu passar esse x para antes da igualdade, ele vem positivo e fica igual a 1. Então, vou lembrar o seguinte, essa é uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque o x aparece lá negativo, depois que eu viro ele, mas ele apareceu negativo. Então, está descendo, decrescente. Agora, eu vou pegar aqui o resultado dessas duas funções e jogar num sisteminha só. Porque eu preciso saber os possíveis valores aqui no numerador, os possíveis valores aqui no denominador e os possíveis valores totalizando dentro da raiz. Então, o primeiro intervalo aqui eu vou colocar referente à função g. O segundo eu vou colocar referente à função h e o último aqui referente à solução. Veja que a raiz na função g é 4, negativo. Então, está aqui a nossa raizinha. A raiz aqui nessa segunda função é 1.
tá lá a raiz, né, 1, tá aqui a raiz menos 4. Antes do menos 4 é negativo. Quando passa do menos 4 para a direita é positivo. Antes do menos 4 negativo, a direita do menos 4 positivo. Agora, com relação à função h, positivo, à esquerda, por quê? Porque está do lado de cima da reta. A gente diz positivo quando essa zona está acima da retinha. Então aqui é positivo antes do 1 e negativo à direita do 1, porque está abaixo da retinha essa zona em destaque. Antes do 1 positivo, então eu coloco mais aqui nesse intervalo que está antes, está à esquerda do 1 e esse também, e coloco menos nesse que está à direita. E aqui na solução eu ou divido esses sinais ou multiplico, aqui é uma divisão, tanto faz dividir como multiplicar a mesma coisa. Menos por mais dá menos, mais por mais dá mais, e mais por menos dá menos. E aqui que é a hora H. Como saber que parte, que região nos serve? Raiz quadrada de um número qualquer só é real se esse número for igual ou maior que zero. Você sabe que a raiz quadrada de zero é zero, então esse número aqui dentro pode ser zero? Pode. Pode ser maior que zero? Pode. Qualquer número que você colocar na sua calculadora que for maior que zero, ou zero, a sua calculadora vai te dar o valor da raiz. Ela vai te dar um resultado. Mesmo que seja aproximado, ela vai te dar esse resultado. Já número negativo, se você digitar menos 4, sua calculadora vai aparecer no visor aí, ou um é ao contrário, ou não existe, mas ela não vai conseguir encontrar porque não existe no conjunto dos reais. Então só vai nos servir o que for maior do que zero. Maior que zero é a zona positiva, que vai do menos 4 até o 1. Lembrando que essa bolinha, que esse disco, a gente fala muito bolinho, mas está errado, esse disco, ele está coloridinho porque ele pode fazer parte da solução. Então, tem que estar na solução, está fechadinho para o lado dele, menos 4. Já esse tem que estar aberto. Por quê? Porque o 1 não pode ser solução desse sistema. Se você fizer 1 menos 1, dá o quê? Dá 0 no denominador, e eu não consigo dividir por 0. Então, não pode ser 1, tem que estar aberto ao contrário do 1 aqui, porque se eu colocar 1 aqui, 1 menos 1 dá 0 no denominador, e não pode, porque não tem como dividir por 0. O menos 4 pode entrar sim, por quê? Menos 4 mais 4 dá 0, e 0 dividido por qualquer outro valor dá certo. Então aqui é o nosso intervalo que simboliza a solução desse sistema. Você pode até fazer o teste entre o menos 4 e o 1. Vamos pegar um valor inteiro bem simples de a gente raciocinar, o 0. 0 está entre menos 4 e 1. Se você colocar 0 no lugar do x, numerador sobra quanto? 4. 0 no lugar do x, denominador sobra quanto? 1. 4 dividido por 1 é possível? É domínio dessa função? É. Então aqui todos os valores, seja eles inteiros ou não, que estiverem nesse intervalo, são solução. Essa solução está descrita aí na alternativa E. É de esperança, esperança de que você tenha gostado da videoaula. E para assistir as videoaulas anteriores, basta você ir na descrição que tem o link aí da correção de todas as questões. Prova muito bacana. Você pode aprender muito assistindo essas videoaulas, ok? Como eu acho que a educação é a única saída para a nossa nação, para o nosso planeta, e eu gosto muito de uma música do Raul Seixas que diz "Tente outra vez", vou deixar rolando aí um clipezinho que eu fiz especialmente para você. Aquele abraço!